de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 7 a 12. Hoje pegaremos apenas esse bloco e para, querendo o Senhor, fazer mais um ou dois até o final, tá bom? Estamos trabalhando o capítulo 7 de Romanos e nós vimos na quarta-feira passada que a lei exerce domínio sobre alguma coisa ou alguém enquanto as partes estão vivas, mas quando um das partes morre, aí então a lei perde o seu domínio julgativo. Vimos também que a lei que dominava sobre o homem perdeu o seu domínio julgativo quando aquele que crê em Jesus ou morre em Jesus, esse então ele recebe o livramento do poder da lei, poder julgativo, condenativo, porque ele morreu em Cristo na cruz do Calvário. Ainda vimos que o realce operado pela lei das nossas paixões pecaminosas que frutificam para a morte, perdeu também o seu poder sobre todos que morrem em Cristo e foi transformado em frutificação para Deus. Houve uma inversão, antes uma frutificação para a morte, após a morte em Cristo e com Cristo, uma frutificação para Deus. Por fim, vemos que cada crente em Jesus serve ao Senhor em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que isso significa? Significa que o que opera em nós é a força do Espírito Santo, que atua no nosso coração, então nos dando um novo coração e automaticamente nos dando uma vontade nova. E esta operação espiritual que é capaz de mudar, mas a lei, ela aponta apenas para o que é certo e o que é errado, e assim então ela não tem capacidade de salvar. Por isso, caducidade da lei, ela só aponta, ela não salva. Já o Espírito salva, transforma. E quando nós pensamos nisso, então, nós temos Paulo adiantando aqui algumas possibilidades de dúvidas. Então vamos ler do versículo 7 até o versículo 12, vamos ler todos juntos. A lei e o pecado é o título sugerido. Leiamos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Nós já oramos ao Senhor. E é nessa dependência que vamos caminhar. Fique bem à vontade para perguntar, e eu ficarei bem à vontade para responder. Sim, sei, sim, vamos aguardar e vamos pesquisar, né? Então, essa resposta é muito fácil e tem uma resposta muito boa também. Aprenda isso. Quando você tem dificuldade com alguma coisa, não tem como você ter acesso e aquilo é muito complicado, você diz assim, Deuteronômio 29, 29. Porque lá está dizendo que as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas a nós. Né? Quando for uma pergunta que não está clara, você fala Deuteronômio 29, 29. Ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá. Por que Paulo começa com duas perguntas? Que diremos, pois?
É a lei pecado? Justamente por causa do versículo anterior, o 6. Volte comigo aí no versículo anterior. Olha só o que Paulo diz. Versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, não na caducidade da lei. Quando Paulo diz isto, ele pensa assim, possivelmente, com certeza, os leitores vão dizer assim, bom, então eu tenho que me livrar da lei, porque a lei não presta, a lei é ruim, a lei é pecado. Então ele antecipa. Paulo trabalha muito dessa forma. Se você olhar o capítulo 6, depois que ele termina aqui os versículos 20 e 21 do capítulo 5, onde ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele começa então o 6:1 dizendo, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, o que ele diz num versículo pode suscitar uma dúvida, então ele já responde no versículo seguinte, para esclarecer e não ter necessidade e problemas mediante a sua exposição. Então ele vai dizer, agora, libertados da lei. Então a lei é ruim? Aí ele fala, de modo nenhum. De modo nenhum. O que ele está dizendo aqui, que não é o problema da lei. Não é o problema da lei. A lei não é pecado. A lei apenas revela o pecado que há em nós. A lei, ela aponta, ela esclarece, ela limita a ação do que é certo e do que é errado, e uma vez que eu faço o que é errado, então eu estou em confronto com a lei. Por isso que a lei, ela tem essa dificuldade, ou nós temos uma dificuldade com a lei. E o problema da lei é que a lei em si, sem ser a palavra, o Espírito Santo, ela não, ele está falando aqui dos limites impostos, né? Dos limites impostos. Não terás outro Deus além de mim, não farás para ti mais escultura, não toma o nome do Senhor teu Deus em vão, honra e santifica o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E o último qual é? Não cobiçarás. Opa, você leu isso aqui? Você leu isso aqui, né? Não cobiçarás. Vamos voltar lá daqui a pouquinho, tá bom? Então, quando ela coloca esse limite, e você então tem esse choque com a lei, e ela só vai dizer o seguinte: fez aqui está certo, aqui está errado, fez aqui está condenado, aqui está salvo, aqui está condenado. E a lei não tem essa questão de dizer o seguinte: ele é muito meu amigo, ou ele é muito idoso, está fraquinho, está doente, não, ele é muito pobrinho, não, é só uma criança, não, é a mulher, hoje está em voga a mulher, né? A mulher, ela é mulher, então ela tem mais. Não, a lei não tem esse negócio, a lei, ela não olha quem está fazendo. Independentemente de quem fez, ela diz correto ou incorreto, salvo ou culpado. Então a lei, ela trabalha dentro dessa questão. Então ele vai dizer: mas eu não teria conhecido o pecado se a lei, senão por intermédio da lei. Então ele diz que a lei, ela trabalha para revelar o que é certo e o que é errado. Então, por isso ele diz, a lei não é pecado, mas ela aponta o pecado. Aí ele diz assim: pois eu não teria conhecido a cobiça. Olha, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que se tem uma coisa que você pode esconder bem, é a cobiça. O que é a cobiça? Oi? Desejar é um desejo. É um desejo. O desejo está onde? No coração. Eu consigo enganar bem quando eu desejo algo errado, mas não conto para ninguém? Então, aparentemente, eu posso ter uma vida santa, aplaudida pelas pessoas, e, no entanto, estar condenado pela lei. Porque, olha só, Paulo, ele não pega assim, a lei diz, não matarás.
Por que Paulo usa a expressão do 10º mandamento, não cobiçarás? É porque ele está justamente dizendo que a lei de Deus, ela penetra no mais íntimo do coração. A lei penetra lá onde ninguém pode ir, porque quando eu carrego em mim a minha posição, sem essa interferência, eu vou pensar que eu sou um bom crente porque eu vou à igreja. Eu sou um bom crente porque eu leio a Bíblia todo dia. Eu sou um bom crente porque eu dei uma cesta básica para alguém. Eu sou um bom crente porque eu paguei uma receita de remédio para alguém. Eu sou um bom crente porque eu não xingo, eu não consumo o adultério, eu dou o dízimo, eu amo missões, eu amo evangelização. Então, eu sou um crente perfeito. Mas o que está dentro do meu coração, muitas vezes, é muito pior do que alguns que revelam algumas ações que nós condenamos. Nós somos bons no julgamento. Nós somos bons em julgar pessoas, avaliar pessoas, e às vezes condenamos muito mais uma prática que não é pecado, mas que foi colocado pela tradição em nosso coração como pecado, e deixamos muitas vezes aquilo que verdadeiramente é pecado continuar ativo na nossa vida. Então ele trabalha muito isso quando ele diz, eu não teria conhecido. Então a lei me fez revelar que pecado não é só aquilo que eu consumo, não é só aquilo que eu pratico, que eu levo à realização. Vamos lembrar então do Sermão do Monte. O que o Senhor Jesus disse sobre o adultério? Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar com olhar impuro, já adulterou. Aí os fariseus tomaram um choque. Eu imagino os fariseus viessem fazer uma viagem no Brasil e vissem a maneira como os homens e as mulheres se vestem no Brasil, né? Aí Jesus fala, não matarás, ouviste que foi dito, e quem matar está sujeito a tribunal. Eu, porém, vos digo, se você tem uma ira e consuma esta ira numa palavra contra o outro, você está sujeito a tribunal. Este princípio, a lei veio para apontar que há mais do que simplesmente algo realizado para ser pecado. Abra comigo, Efésios 2:1. Você já sabe de cor, né? Efésios 2:1. Leiam juntos, por gentileza, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados. A expressão para pecados aí, ela não se refere a atos praticados, mas ela se refere ao coração, que gera atos pecaminosos. Outro versículo, Romanos 6:23. Romanos 6:23. A gente vai pegar só a primeira, pode ler tudo, mas vamos pegar só a primeira parte. Vamos lá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, ele não diz aqui o salário do assassinato, do assassino, o salário do adúltero, o salário do mentiroso. Ele diz o salário do pecado. O que ele está dizendo é que
A essência corrompida é suficiente para a nossa condenação. E a lei aponta justamente para esta cobiça. Algo que foi lá no âmago. Ele tocou naquilo que a gente não esperava. Se ele falasse aqui, por exemplo, vamos pensar aqui, os assassinos. Eu nunca matei ninguém. Os adúlteros. Eu nunca adulterei. Pelo menos assim, a língua não pode não, a língua tem que deixar. Golpe nos outros, eu nunca dei golpe nos outros. Então ele usa justamente a cobiça para ela ir lá no fundo e dizer que o que você é no interior, a lei condena. Então a lei penetra lá. A Damaso falou sobre a língua, né? Já percebeu que é muito comum entre os crentes a maledicência? É muito comum, não deveria ser, mas é muito comum a maledicência. É pior porque a pessoa que às vezes está falando mal dela, ela não está perto para se defender. E aí você tem uma outra questão mais séria ainda, né? Junto com esta. O que o Tiago fala que a língua faz? O que ele compara a língua? A um veneno, a um palito de fósforo que incendeia uma floresta. Não queria eu vou te contar, mas não conta para ninguém não. O Juan falou mal de você. Aí o Rico fala, não acredito, aquele Juan que fez, trabalha tanto, mas aquele menino que não sei o quê, aí fala alguma coisa do Juan. Aí eu vou, espero um pouquinho, chego perto do Juan, olha Juan, o Rico está bem chateado com você, inclusive falou que você é isso, mas não conta, eu contei não. Inclusive ele falou até do seu pai, da sua mãe, do seu tio também. Começa, já começou a família. Aí você fala assim, mas ele também é neto de quem? Da dona Célia? Você acredita que ele envolveu até a sua avó nisso? E a língua começa. E aí um comenta, o outro comenta, o outro comenta. Deixa eu dar uma dica para você. Como pastor, os presbíteros que estão aqui também podem afirmar isso. Demais também, né? Mas estou falando nós que lidamos mais com a situação. Nunca tome uma posição sem ouvir as duas partes. Nunca. Há poucos dias recebi uma ligação de um amigo e ele dizia, é no mínimo esquisito isso. Eu falei, por que é esquisito? Porque você já ouviu outra parte? Não. Então por que é esquisito? Então, antes de você achar se é esquisito ou não, você precisa ouvir pelo menos duas partes para você saber se é esquisito ou não. Talvez seja mesmo, mas é necessário que você ouça a outra parte. Então cuidado, porque às vezes nós lidamos com facilidade com alguns pecados que não são tão cobrados e que são maléficos e são suficientes para a nossa condenação. A lei descobre no homem o que estava oculto. Sabe, olha só como ele continua falando aqui no versículo seguinte, olha dizendo, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, quando não há lei, o pecado não é manifestado. Você já dirigiu um veículo e de repente o marcador do combustível para de funcionar, ele para lá acima do meio tanque, e você fala, que carro econômico, olha que maravilha, já rodei muito, e esse carro continua com mais de meio tanque de gasolina, de repente, ele marca um limite, é lei também, a questão da velocidade. Como é que você faz quando você vai passar num local que tem um radar de 60? Você
passa normalmente ou você passa olhando para o velocímetro? Você passa olhando pelo velocímetro. E aí você vai até, passou nos 60, sobe de novo. Mas você passa nos 60. E por que você não passa acima dos 60 ali? Por causa do bolso. Deveria ser diferente, deveria ser porque é errado, né? Mas é por causa do bolso, é verdade. É verdade, deveria ser o seguinte, não, é difícil, né? Mas vamos seguir a lei. A gente passa por causa da consequência. Então, a lei, ela vem justamente para mostrar para a gente que a gente é pecador, ela revela, ela manifesta. Olha, você quer ver uma coisa? A pessoa pode estar vivendo bem, aparentemente bem, de repente ela faz um exame, e aquele exame aponta uma possibilidade de um câncer. Até sair a biópsia, ele sofre como alguém que está com câncer, com poucas exceções. Porque você é condicionado. Então você não tem a lei, então você não tem limites. Mas quando a lei chega, ela diz, aqui é o limite. E vou dizer uma coisa para vocês muito séria, e isso tem me preocupado grandemente, não a igreja sou eu, com você, porque é o seguinte, a igreja não tem tido diferença do mundo, de forma geral, as gírias, aí você fala, não, você tem que falar a linguagem do povo. Quem disse que eu tenho que falar a linguagem do povo? De gírias. Você tem que vestir igual. Quem disse? Eu não posso. Desde que vestir igual não leve para a sensualidade, ok, sem problema. A maneira como nos portamos, a maneira como nós amamos a palavra de Deus, e isso tem me preocupado grandemente, porque a lei da palavra de Deus tem sido jogada. A Bíblia não serve mais para direcionar o povo que se diz filho daquele cuja Bíblia é a sua palavra. A sua filha e o seu filho, quando chegarem na faculdade, se deixarem escapar que são virgens, tornam-se alvos de chacotas. Então a lei, ela vem e mostra quem é o homem, ela descobre o homem. Sem a lei, o conhecimento do pecado está morto, mas a lei traz este conhecimento. Olha o que ele diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, versículo 8, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, ele mostrou que aquilo que eu fazia com naturalidade é pecado, então não devo fazer. Mas tem uma outra coisa, que normalmente está na natureza pecaminosa do homem. Tudo aquilo que é proibido, pela questão da rebeldia que governa o coração do homem sem Deus, ele deseja fazer. Isso está tão impregnado na nossa mente. Quem aqui já teve que fazer exame e teve que tomar muita água para que a bexiga estivesse cheia? E só que você faz e toma água, quando você tomou que a bexiga está cheia, tem alguém que atrasou no exame, você está precisando, e aí você não consegue. Em outra situação talvez você conseguiria, mas naquela ali a pressão é muito alta, é psicológica, e você não está conseguindo segurar ali. Por quê? Porque você precisa segurar. A lei é da mesma forma, ela diz assim, não peque, aí você fala, agora eu quero pecar. Agora eu quero. Eu quero. Lembro-me de uma história antiga, do meu tutor. Ele disse que naquele tempo de roça, daí, que
que matava 3 bois, 7 carneiros, 7 leitoas, né, para fazer a comemoração. Fizeram um cabrito no tarso de cobre, no almoço, e o pessoal da igreja estava num ônibus. Ele foi o único que não comeu do cabrito, foi o único que não passou mal. Todos passaram mal, mas vendo todos passarem mal, aí o seu tio disse que começou a sentir mal também. Ele não chegou a ponto mas o psicológico, a emoção, levou também a começar a sentir. Todo mundo está sentindo, eu sinto também. Então, a lei, quando ela diz não faça isso, a nossa natureza rebelde deseja fazer porque é proibido. Porque é proibido. Vamos mais aqui, versículos 9 a 12, então nós já lemos, mas diz: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Na época em que eu estava sem a lei, eu estava vivo. Significa que o pecado cometido sem a lei não era percebido ainda que fosse pecado. Então ele achava que ele estava bom. É mais ou menos o seguinte: é quando alguém desafinado, como eu, pega um aparelho de som, no som da igreja, e solta a música com o cantor cantando, e pega um microfone e canta junto. Eu estou cantando e ouvindo quem está cantando do meu lado aqui, então não dá para aparecer muito, mas quem está lá fora está ouvindo a minha voz no meio disso. Esse que está lá fora é a lei. Então, quando eu estou sem lei, eu não consigo ver que eu estou desentoado. Quando eu não conheço a entonação, eu não sei que eu estou desafinado. Mas quando eu conheço a entonação, eu passo a ver que eu estou desafinado. Então, a lei, ela vem justamente isso. Ele diz o seguinte: quando ele fala eu, ele não está dizendo eu, Paulo. Ele está dizendo eu, homem, ser humano. Não é nem homens, homem no sentido de homem e mulher. A expressão aqui não é eu, Everson. Ele está falando do ser humano, do relacionamento do ser humano com a lei. Então no versículo 9, ele trabalha justamente essa questão. Praticava-se o pecado sem perceber que estava pecando. Então estava bem. Mas de repente vem a lei e diz: isto é pecado. E aí então me mata. Porque o salário do pecado é a morte. Ele segue dizendo que quando a lei se manifesta, chega à consciência da morte do homem sem Jesus. Dá uma olhadinha comigo, por gentileza, 2 aos Coríntios 3, 14 a 16. 2 aos Coríntios 3, 14 ao 16. Podem ler, por gentileza? Veja bem, eles vivem ainda no peso da lei, no julgamento da lei. O problema é que às vezes eles interpretam a lei no ato da consumação. Foi por isso que Jesus ensinou que não é no ato da consumação, mas é na concepção. Está no coração, é a motivação. Veja bem, eu vou explicar de uma forma bem clara para você. Eu posso fazer uma excelente ação para alguém e ser pecado.
Depende da motivação do meu coração. Eu vou ajudar o Odair, porque depois eu vou precisar do Odair, então ele me ajuda. A minha ajuda para o Odair é pecado, foi pecado. A motivação foi para receber. Eu vou fazer isso porque com isso eu vou ganhar o perdão de Deus, se eu fazer muita coisa para os outros. É pecado, porque eu estou querendo comprar a salvação. Embora a ação seja boa, quem recebeu a ação, ok, benção, e foi abençoado. Mas o que eu fiz foi pecado devido à motivação da minha vida. Então, por isso, eu posso estar pensando estar vivo e estar morto quando a lei chega e aponta para mim. E às vezes eu leio como um véu, eu fico preso a ela. Ele diz aqui, mente embotada, que não consegue enxergar, ainda tem o véu. Ele fez referência a Moisés. Mas olha só o que diz o versículo 16: quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então ele percebe que não há mais a necessidade do cumprimento da lei para a salvação. A obediência à lei é pela salvação. Então a lei aponta para a negligência do homem. O versículo 10 diz assim: levando sempre no corpo, não, perdão, 10, né? Eu estou no outro aqui, perdão, voltando aqui. 7, versículo 10: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Quem se arrisca aí? O que significa isso? Isso também, mas temos mais alguma coisinha. Veja bem, o que o mandamento faz? O que a lei faz? Qual é o papel da lei? Vamos dar uma lidinha, Gálatas 3, 23 e 24, para você abrir a sua mente aí. Gálatas 3, 23 e 24. Vamos ler juntos? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Segura no 23, por gentileza. Isso. Preste atenção nisso. Estávamos debaixo da tutela. O que significa isso? Oi? Tutela, tutor. Tem um responsável, um direcionador, certo? Alguém que é responsável pelas instruções, alguém que é responsável pela direção. Quando um aspirante ao ministério é recebido no conselho, ele já começa a ser trabalhado pelo pastor. Depois, então, ele é apresentado ao presbitério. Uma vez aprovado, ele é enviado ao seminário, e enviado ao seminário, o presbitério designa normalmente o seu pastor como seu tutor, alguém que acompanha de perto. O que você está fazendo lá, menino? Você está estudando, tem que estudar. Que é isso? A sua nota, cadê a sua nota? Como é que está seu aprendizado? Como é que está a sua conduta? Olha, fiquei sabendo que você anda matando aula. Fiquei sabendo que você está com uma conduta estranha. Olha, o capelão me ligou e falou coisa. Então, o tutor, ele é um pai emprestado. Ele caminha junto na educação. Então, a lei, ela tutelava antes da fé, e diz, e nela encerrados. Isso aqui é muito perigoso se você não interpretar bem o texto. Não é nela cerrados, porque alguns lugares aí, há não muitos anos, o malfeitor era cerrado no meio, lá para lá da terra dessa menina ali, da Thalitinha Pinheiro ali, ó, em anos não muito distantes, não. Conheci uma senhora lá que era bem de idade, morava num casarão, e
dormia com 38 debaixo do travesseiro, mas o marido dela era aqueles homens dos coronéis antigos, que fez alguma coisa errada, era levado e maltratado, inclusive às vezes até serrado ao meio. São coisas não muitos anos não, de poucos anos, assim, nem tantos anos. Mas encerrados. O que é isso? Fechado, amarrado, está amarrado, não tem como ele sair, não tem como ele fugir. Encerrados para essa fé, de futuro haveria de revelar-se. Então a lei, ela prendeu todo mundo, dizendo que existe uma fé. Olha o versículo 24 agora, por favor, por gentileza. De maneira que a lei nos serviu de pedagogo, de instrutor, para nos conduzir a quem? A Cristo. Então, por isso, quando você olha aí o versículo 10, ele diz: o mandamento que me fora para a vida, porque a lei veio para isso, para tutelar as pessoas e conduzi-las a Cristo. De que forma? Em fazer você saber que você não é capaz. Lembra quando você pensava porque você não praticava algumas coisas, você era bom, e aí Deus vem e fala assim: não cobiçarás. E o cobiçar às vezes não é nem fazer, é sentir. Está lá no coração, está no interior. Então, por isso, aquilo que era para a vida, ele nos mata porque nos condena. O salário do pecado é a morte. O que é pecado? É quebrar a lei. Então, o que veio para nos conduzir a Cristo é a mesma que é capaz de nos matar. Quer ver uma analogia bem parecida aqui, julgando para a salvação, para Jesus? Jesus é o mesmo que veio para salvar, e quando você evangeliza alguém, você prega duas coisas para ele. Ainda que você fale só sobre a salvação, quando você fala só sobre a salvação, você está falando automaticamente sobre o que também? A perdição. Quando você diz assim: só em Jesus há salvação, fora de Jesus não há salvação, só em Jesus há salvação, automaticamente eu estou dizendo: se você não aceitar Jesus, você está perdido. Daí então a interpretação hermenêutica de Mateus 3, 11 e 12. Por gentileza, projeta para nós, Mateus 3, 11 e 12. Olhe só, e essa é a interpretação que eu julgo ser a interpretação correta, dentro da hermenêutica. João Batista dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Veja bem, quando ele diz batizar com o Espírito Santo e com fogo, existem muitos que atribuem esta expressão ao mesmo sentido, a salvação, ao ato de purificação. Mas se você, por favor, volta lá, olha lá o versículo 12. Se você olhar o versículo 12, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, e ele batiza para a salvação, porque ele colherá o seu trigo no celeiro. Ele batiza com fogo, porque ele queimará a palha no fogo inextinguível. Então você tem a batizar com o Espírito Santo e com fogo, neste caso apontando que o Senhor Jesus, ele vem para ou salvar ou condenar. Não existe meio termo. Então por isso ele diz no versículo 10, que o que é para a vida tornou para mim morte, porque revelou que eu não consigo alcançar
a perfeição. Versículo 11, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Você pode também dizer o seguinte: o pecado nos desviou do caminho. Quando ele fala me enganou, a proposta do pecado é boa. É ou não é? A proposta do pecado é o prazer carnal. É o benefício que você vai ter ali. Se tem uma loucura gigantesca, é o pecado do adultério. Por que eu estou falando que é uma loucura gigantesca? É porque a pessoa sai com uma outra e alguns minutos de prazer arrebenta com a vida dele, com a vida da esposa, com a vida da família dele, com a vida da família da esposa e, dependendo, com a vida da família da outra pessoa, se ele for crente, com a igreja. Envolve muita... Olha só, que loucura maior. Alguns minutos de prazer, vários dias, meses e quem sabe anos de desgosto. E quando você então olha aqui, o pecado ele desviou do caminho, ele teve uma proposta diferente, é bem parecido com a tentação no deserto. Desviar Jesus do foco, bem parecido com o que Pedro fez, tentando desviar Jesus do foco. É por isso que ele vai dizer que este pecado, ele me enganou e me matou. Por quê? Porque a lei diz que isto é pecado e o pecado mata. E aí ele vai conduzindo, dizendo o seguinte: a lei esclarece que a proposta do prazer no pecado é enganosa. A lei nos aponta o resultado final. E a morte como resultado final não é simplesmente a morte biológica. Que morte é esta? Vamos ver. Apocalipse 20. Versículo 14. Vamos ler juntos? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você tem a morte biológica causada pelo pecado. Esta morte causada pelo pecado também será lançada no lago que arde com fogo e enxofre, porque aqueles que ressuscitarem sem Jesus não morrerão mais. Mas a morte agora não é a deixar de existir, é deixar de estar se beneficiando das misericórdias de Deus. Então a lei tem esse papel de apontar, de conduzir e de mostrar. Então a lei ela é malquista por nós justamente porque ela nos revela, ela nos destaca, ela nos mostra, ela nos coloca diante da sociedade quem somos. É por isso. E aí ele encerra então com o versículo 12, dizendo, conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. O que ele está dizendo com isso? Veja bem, a lei, como dissemos no início, ela não puxa nem para um nem para outro. A lei é o exato, ou está aqui ou está condenado. Ah, mas eu sou tão pobrinho. Não interessa.
Não está aqui, está condenado. Olha, mas eu tenho muito dinheiro, não interessa. Se não está aqui, está condenado. Ah, mas eu estou doente. Não importa, se não está aqui, está condenado. A lei não tem misericórdia. A lei é santa, ela não é influenciável. A aplicação da lei, sim, mas a lei não. A lei não. A aplicação da lei pode até ser. Vi aqui uma vírgula, e essa vírgula, o CEP está errado, então vão anular. O rapaz, ele até matou, mas vai sempre arrumando um jeitinho. Mas a lei em si não, ela não tem nada a ver com aquele que aplica a lei. A lei é a letra. Agora, eu posso alterar o sentido da lei? Posso, mas aí é um problema meu que estou ferindo a lei também. Ela é santa, ela não se macula. Ela é justa. Ela não deixa de dar aquilo que você merece. E agora tem um problema. A lei é justa por quê? Ela não deixa de me dar aquilo que eu mereço. Deus é justo? Ele me deu o que eu mereço? E agora? É outro estudo, né? É outro estudo. Para que ele seja justo sem me dar o que eu mereço, ele teve que fazer o quê? Dar o que eu mereço a quem? Ao filho dele. Só para a gente não ter outro estudo, né? Mas só para a gente entender isso. Então a lei, ela é santa, porque ela não tem nenhuma podridão. Ela é justa, ela dá justamente aquilo. Por isso que a lei não pode salvar. Por isso que a lei não pode salvar. E ela é boa. Aí entra um detalhe para a gente encerrar, que é muito interessante. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo que na minha igreja não prega sobre pecado, porque Deus é Deus bom. Ele não pode fazer isso porque Ele é um Deus bom. Mas o que é ser bom? Ser bom é deixar de aplicar aquilo como justiça? Vamos pensar que seja, então, vamos pensar que eu tenha quebrado a lei e o guarda vai me dar uma colher de chá e não aplica a lei sobre mim. Aí eu falo, esse guarda, esse policial é bom. Ele é bom? Vamos pensar que quebrar a lei tenha sido eu bater num carro do outro, estragar o carro do outro e o policial diz, não, vai embora, está liberado. Para mim ele é bom, mas ele foi bom para o outro. Então, para ser bom, você precisa ser justo. E sendo justo, você é santo. Essa é a lei, santa, justa e boa. Santa, justa e boa. Vamos parar por aqui? Vamos só para as nossas afirmações finais. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer viver debaixo da lei? Quer voltar lá, deixar Cristo viver debaixo da lei? Não, né? Melhor não. A lei tem um papel regulamentador sobre a história do homem. Ela não faz nada mais a não ser apontar o caminho certo. E apontando o caminho certo, lógico, ela aponta o nosso problema. O conflito gerado com a lei está no grave problema do homem em manter suas paixões pecaminosas que operam em nossos membros, fazendo-os frutificar para a morte. Ela realça isso. A lei realça isso. Faz o seguinte,
Faz um autoexame, faz aqui agora não, chega em casa, a hora que for dormir, fala assim, olha, eu preciso aqui de 15 minutinhos para falar com o meu papai, para eu bater um papo com o meu Senhor aqui, porque eu preciso fazer uma análise da minha vida com a lei. Aí você não pega toda a sua vida não, pega só o dia de hoje. Aí você começa naquilo que você fez como ação. Você fez alguma coisa que não devia fazer hoje? Bom, se fez, já quebrou a lei. Tudo que você fez, como você fez com que motivação? Deixa eu dar um exemplo antigo nosso aqui. Meu aniversário está chegando, falta menos de um ano. O Wendel, muito amigo, resolve me dar um presente. Ele me dá um presente de R$500. Ou posso ouvir um amém aí? O Rick, que não tem a mesma posse do Wendel, mas que também me ama, me dá um presente de R$50. Quando for aniversário do Rick, eu vou dar um presente a ele de qual valor aproximado? E para o Wendel? Por quê? Eu vou mudar antes, vai ficar tranquilo. Eu vou mudar antes. Mas a gente tem uma mania justamente dessa questão, de você retribuir, ou seja, eu faço como mérito. Então, se eu recebo muito, eu dou muito, se eu recebo pouco, eu dou pouco. Está agarrado na gente, e é justamente essa questão, é isso que trata o nosso coração, e que muitas vezes nos faz, então, ter sérios problemas. Sérios problemas. A lei revela o nosso pecado oculto. Coisa boa é alguém chegar na beirada do caixão daquele que morreu e dizer assim, oh, aqui está um homem maravilhoso, servo do Senhor, temente a Deus. Mas isso é bom quando a esposa e os filhos fazem isso. Porque se tem alguém que pode medir alguma coisa, são os familiares. Porque às vezes, enquanto alguém está dizendo, aqui está um homem maravilhoso, a esposa diz, eu sei o que ele era. Que pena que ele morreu, que pena que ele morreu hoje, deveria ter morrido no mês passado, né? Era uma bênção na igreja. Na igreja era uma bênção, porque em casa. Então, se você tira o que. Você gostaria de colocar na transparência o que passou no seu coração durante o dia? Não, melhor não, né? Melhor não. Então, o que eu penso? A motivação de fazer e o que eu penso, isso tudo vai mostrar quem somos. E aí você não precisa contar para o seu cônjuge, hoje eu pequei. Se quiser também pode. Vamos orar por mim, que eu preciso, que eu pequei contra o Senhor. Tá, pode fazer isso sim. Mas não é necessário, mas você precisa colocar isso diante do Senhor, perante a lei primeiro, para dizer, Senhor, eu fiz no que não deveria fazer, fiz com a motivação errada, pensei o que não deveria pensar, falei o que não deveria falar, ou deixei de falar quando deveria falar. Quando você faz essa análise da sua vida pela lei, você vê o quão mal você é, pecador. Porque a lei revela o que está oculto. A lei nos faz ver quem verdadeiramente nós somos.
E eu creio que nenhum aqui é capaz de levantar a mão e dizer assim: olha, hoje eu consegui passar o dia quase todo sem pecar. Todos nós caímos em alguma coisa, só olhar e refletir. Eu acho que a confissão de pecados nossa, do culto, ela deveria ser pelo menos aí de uns 5 minutos, para a gente realmente pensar, e como é que eu vou confessar os meus pecados? Eu preciso avaliar minhas ações com a lei de Deus. Avaliando com a lei de Deus, eu vou identificar o que eu fiz errado. Identificando o que eu fiz errado, então eu estou arrependido, vou pedir perdão ao Senhor. Para não ser muito automático, 2 segundos de oração silenciosa, e a gente já está terminando a oração de confissão. Graças a Deus, que Deus é muito misericordioso, Sabe, eu fico perguntando, se Deus falar assim: o que você me confessou? Você não confessou nada? Perdão de que você está pedindo? Você nem se lembra do seu pecado, nem. É eu chegar para o Juan e falar: me perdoa, Juan, em nome de Jesus, está perdoado. Perdoa, por quê? Porque deixei de fazer, ou fiz, ou falei. Sim, mas eu tenho que fazer isso. Então a lei, ela nos aponta quem somos. Ele está dizendo então que a lei não é má, mas a lei revela que somos maus. Quando você é aplaudido por pessoas santas, é um bom sinal. Quando você é aplaudido por pessoas ímpias, é um mau sinal. Depois a gente continua a respeito da lei, que vai apertando mais ainda algumas coisinhas aqui, Vamos colocar em pé?